inicial, né? Possível. Você está gravando. Agora o nosso amigo Davidson está gravando. Muito bem. Continua ouvindo bem? Sim. Então, pessoal, nossa reunião, entre outros assuntos, vai tratar desse passaporte vacinal, esse passaporte da vacina, que a nossa reitoria do Instituto, lançou uma portaria 419, mas essa portaria ela vem baseada em discussões entre os reitores do Brasil inteiro, né, num colegiado chamado CONIF, que é o colegiado dos reitores dos institutos federais do Brasil. E lá eles decidiram, então, voltar para os seus estados com a proposta de lançar uma portaria em cada campus, em cada instituto, para que as pessoas que fazem parte da comunidade acadêmica do IFAL, não só os alunos, os servidores, os colaboradores, os terceirizados, como a comunidade em geral, para ter acesso ao nosso instituto, ao nosso campus, precisa mostrar essa carteira vacinal. Vocês estão me ouvindo bem ou o som está saindo abafado em função da máscara? Dá para entender. Dá para ouvir. Está ouvindo bem, sim. Está tudo ok. Se eu tirar um pouquinho, melhora? Dá mesmo. Porque eu tenho um problema físico, que é o nariz grande, e quando eu começo a falar com máscara, eu fico meio cansado, assim, porque a gente fica respirando o mesmo ar e complica. Bom, mas assim, então, seguindo essa portaria 419, eu não vou ler a portaria toda, mas vou apenas mostrar aos senhores alguns artigos de que ela trata. No artigo 1º, ela diz que tornar obrigatória a comprovação da vacinação contra a Covid-19 com vistas ao ingresso, circulação e permanência de pessoas nas dependências do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Alagoas. E no parágrafo 1º do artigo 1º, ele diz que o disposto nessa portaria é válido para estudantes, servidores, docentes e técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados, prestadores de serviços, fornecedores, estagiários e público em geral. Muito bem. Mais adiante, no artigo 12, ele fala, entre outras coisas que antecederam a esse artigo 12, que é a seguinte providência. Os alunos que, porventura, não apresentarem essa comprovação, não só os alunos como os servidores, a gente abre um processo de diálogo, ou seja, a gente abre a conversa através de e-mails oficiais ou WhatsApp, ou até presencialmente, para tentar convencer as pessoas a se vacinarem. Mais adiante, no artigo 17, ele trata de duas coisas que são rapidinhas. O artigo 17 fala dos servidores. Então, para que os servidores possam permanecer nos espaços do Instituto Federal, devido à não apresentação do comprovante de vacina, tem que ter um laudo médico dizendo que ele não pode tomar vacina por algum motivo médico. Tá? Ou apresentar, cada vez que venha para o campus, aquele PCR negativo com 72 horas de antecedência. Tá? Então, esse servidor que não apresentar nada disso, não terão as faltas, ou seja, as ausências abonadas. Eles não vão conseguir entrar no nosso campus. E o artigo 18 trata dos nossos queridos alunos, que aí ele diz que o estudante que não puder permanecer nos espaços, do IFAL, devido à mesma coisa, terá o dia de falta registrado e não poderá participar de nenhuma atividade acadêmica. Muito bem, esse é o artigo da portaria. Tivemos uma reunião onde ficou decidido que o IFAL iria aplicar dessa forma. Tomamos algumas providências para fazer uma consulta, para garantir o direito,
consultamos, através de ofício, a doutora Ilza Torres, que é a promotora da primeira Promotoria de Justiça de Coruripe, e o ofício é bem simples, é solicitação de orientação acerca do passaporte vacinal. Então, venho através de, senhora promotora, venho através desse ofício solicitar orientações acerca da portaria, temos uma análise e parecer da promotora. E a promotora nos um parecer que consta mais de 118 páginas e o mais importante, que eu não vou ler tudo, só esse artigo 7, em que ela fala o seguinte, que é certificar as instituições de ensino, que na hipótese de já ter havido a conversa, né, com os pais, com os alunos, né, e no período de matrícula que vai ser realizado, né, caso não apresente esse passaporte de vacinação, exerçam a notificação dos responsáveis legais, né, comunicando o fato ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público. Aí ela diz que aí o Conselho Tutelar e o Ministério Público vai tomar as medidas cabíveis. Não sendo a ausência da apresentação da caderneta de vacinação e do comprovante de vacinação do Covid, em hipótese alguma, impedimento à matrícula ou à frequência escolar. Isso é a promotora que diz. Tá? Eu digo uma coisa, senhores, eu não sou contra a vacina. Tomei as 3 doses da vacina, tomarei mais se for preciso. Agora, com essa decisão da nossa promotora, ela garante o acesso à educação dos nossos alunos. Esse mesmo informativo foi encaminhado para o prefeito, para o secretário de Educação e para o secretário de Saúde. Tá certo? Bom, então, diante disso, surgiram alguns fatos novos, como a juíza doutora Fátima Pirauá, que é da Infância e da Juventude, ela esclarece, né, sobre essa obrigatoriedade e fala da mesma forma, que a recusa não impedirá a matrícula e frequência dos alunos às aulas. Deverá o Conselho Tutelar, na hipótese de recusa dos pais e responsáveis, né, contra essa vacinação, a gente encaminhar para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar encaminhar a notícia, fato, ao Ministério Público. E aí as medidas são tomadas no âmbito da Justiça. Bom, eu queria dizer aos senhores que o direito a acesso à escola dos filhos de vocês está garantido. Nós precisamos tentar convencê-los de que essa vacinação ela é importante para poder tentar se controlar essa Covid. Né? Eu acredito que é a maneira mais, assim, pode não ser definitiva, mas por enquanto ela tem minimizado muito os efeitos do corona e suas variantes, Omicron, Delta e outras que têm aparecido. Então, as pessoas continuam se contaminando, mas os efeitos são menores para aquelas pessoas vacinadas. Isso é o que diz a ciência. Né? Nós estamos aqui para defender os interesses dos filhos de vocês, para que eles continuem estudando. Agora, os pais precisam ser responsabilizados pelos seus atos. Eu não vou barrar nenhum aluno sem o passaporte de vacinação aqui na escola. Mas pessoas que venham nos visitar, hoje mesmo eu tive um constrangimentozinho, assim, constrangimento, eu não tive nenhum problema, o professor da rede municipal de Coruripe esteve aqui para resolver um problema com o Lucas, que veio resolver uma demanda do filho dele na parte da assistência, espero, possivelmente isso, e ele esqueceu o programa de vacinação, que estava na porta, um sol danado, e esperando que o filho encontrasse em casa o passaporte dele, ele já tinha tomado, e ele só teve acesso à nossa escola com esse passaporte, ou seja, com o comprovante de vacinação. Tivemos também a visita do Conselho Tutelar hoje, e um dos membros da comitiva do Conselho Tutelar não apresentou uma pessoa, uma cidadã, ela não tinha e ela não entrou, ficou no estacionamento lá fora do carro,
enquanto o outro veio e resolveu o que tinha que resolver. Então, vejam só, a gente está aqui para discutir, para ouvir um pouquinho vocês. Eu acho que já falei demais. O Davidson tem outras notícias importantes, as meninas da enfermagem também. E a gente está aqui para tentar, né, explicar a vocês, caso ainda haja alguma dúvida com relação a isso. Eu vi que algum pai, Elane, você que está no computador, fez alguma colocação aí, eu não vi. Não dá, aqui fica mais ruim, deixa eu ver se eu consigo acessar as mensagens. Não. Sendo assim, não serão punidos pelo Instituto, mas pelo Ministério Público? Não, os alunos não, os responsáveis, os pais e responsáveis. Porque os alunos, na sua maioria, menores de idade, mesmo aqueles que são maiores, mas que são dependentes dos seus pais, os responsáveis legais é que, porventura, sofrerão alguma penalidade no âmbito da justiça, não aqui no âmbito administrativo do IFAM. Foi isso? Muito bem. Então, mais perguntas, mais questionamentos, nós estamos aqui para atendê-los e dirimir as dúvidas caso elas aconteçam. Então, muito bem. Mais alguma coisa? Se não tiver agora, quiser anotar, passa para frente que eu vou mandar para o telefone agora para o Davidson. Pronto, pessoal. Seguindo a nossa pauta, né, o professor José Roberto falou a questão do passaporte vacinal, como nós estamos no IFAO, os cartões de vacina, o comprovante de vacinação será exigido, mas a não vacinação não impedirá o ingresso do estudante, a entrada do estudante ao campus. O que acontecerá é a notificação ao Conselho Tutelar. O estudante veio ao campus, foi pedido a comprovação de vacinação. Ele não apresentou, então isso será notificado ao Conselho Tutelar e as providências serão tomadas a partir do Conselho Tutelar. Mas o aluno continuará participando das aulas, vindo ao campus. Então, é esse o entendimento. O professor José Roberto tratou inicialmente desse ponto, a professora Elane, enquanto a gente tentava resolver os problemas aqui de conexão, já fez as saudações iniciais. Então, só para vocês terem ideia também, um ponto importante são os prazos acadêmicos. A gente está se aproximando do final do ano e alguns prazos são muito importantes, que tanto estudantes quanto pais fiquem atentos. Nós vamos ter aí, eu estou tentando compartilhar, algumas datas específicas, para vocês ficarem sabendo. Dia 15 do 3, a gente encerra as aulas do ano letivo 2021. Eu vou enviar a imagem para vocês no grupo e também para os estudantes. Mas dia 15 do 3, nós vamos encerrar o ano letivo 2021. Nos dias 16 e 17 do 3, a gente tem as recuperações finais. Lembrando que nesse intervalo de tempo, a gente tem o feriado de carnaval, né? O dia 28 de fevereiro, o dia 1º de março e o dia 2 de março, que é a quarta-feira de cinzas. Esses dias são sem aulas. Não terá aula, sem atividade acadêmica, já estava previsto assim no nosso calendário. Mas no dia 15 de março, encerra o ano letivo. Dia 16 e 17 são apenas recuperações finais, aqueles estudantes que precisam fazer a prova de recuperação final. Do dia 28 do 3 ao dia 1º de abril, serão as matrículas, a renovação de matrículas, ou seja, para quem já é estudante agora, quem está no primeiro ano, no segundo ano, sendo aprovado ou reprovado, e quem está no terceiro e quarto ano, se for reprovado, precisa fazer a renovação de matrícula, que vai acontecer justamente entre o dia 28 de março e o dia 1º de março e o dia 1º de abril. Dia 11 de abril, a gente inicia o ano letivo 2022
E do dia 11 ao dia 22 de abril, tem a matrícula em progressão parcial. Pronto, justamente agora, Maria Luísa, ia falar do dia 11 ao dia 22 é o prazo para solicitar a matrícula em progressão parcial. Digamos que o progressão parcial, para os pais que talvez desconheçam o termo, é quando o estudante é reprovado em apenas uma, duas ou três disciplinas. Então, o estudante passa para a série seguinte, mas ele fica precisando cursar essas três, duas ou uma disciplina que ficou reprovado. É uma matrícula em separado. Primeiro, o estudante faz a matrícula na série que ele está, depois ele faz a solicitação de progressão parcial. O prazo para solicitar a progressão parcial é do dia 11 ao dia 22 de abril. Ou seja, dia 11 começam as aulas e também já começa o prazo para solicitar matrícula nas disciplinas de progressão parcial. E não pode deixar de solicitar. Essa matrícula nas disciplinas é imprescindível, porque o aluno precisa seguir na série atual e também cursando aquelas disciplinas que ele reprovou. Como a gente está com problema de internet, eu não compartilhei com vocês a tela, mas eu vou enviar a imagem agora mesmo, enquanto a gente está na reunião. Dando seguimento, o Lucas, que é o nosso coordenador de apoio acadêmico, e a professora Érica, do curso de edificações, vão tratar com vocês de alguns casos de indisciplina, ou de algum caso de indisciplina que aconteceu recente, para que vocês, pais, tenham conhecimento e possam colaborar conosco na organização das atividades acadêmicas, para que a gente tire sempre o melhor proveito, que é a melhor formação para o filho de vocês. Então é isso. Boa noite, Lucas. Boa noite, professora Érica. Oi, Davidson, boa noite. Boa noite a todos. Está me ouvindo bem? Sim. Davidson? Sim, Lucas, escutamos. Estão todos me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pessoal, certo. Aqui atrasou, acho, o retorno do áudio. O assunto que a gente vai tratar, inicialmente, eu peço a ajuda da professora Érica, se ela estiver presente já, é sobre aquela discussão que a gente iniciou lá no grupo dos pais, em relação à ocorrência das salas relacionadas à monitoria da disciplina de desenho, que é a sala 7 e a sala 6. Alguns estudantes não tiveram acesso a essa sala devido ao período já de cobrança de trabalhos. Os estudantes deixaram alguns trabalhos para a última hora e estudantes foram frequentar essas salas fora do turno dele, né? A ideia é de que a monitoria seja frequentada no turno contrário, para evitar que superlote as salas, até porque a gente tem essa preocupação constante com a biossegurança, né, em relação aos casos de Covid e o controle desses casos de Covid no campus. Então, é necessário haver esse controle rígido. Então, a gente sempre orienta que os estudantes venham no turno contrário, até porque para não perder aula também, se ele tiver aula naquele dia, no turno em que ele geralmente estuda, certo? A monitoria ocorre segunda-feira, na terça tem a aula da professora, e a monitora acompanha a professora na terça também, certo? A ideia aqui é a gente pedir aos pais a colaboração, observar as datas em que o seu filho, sua filha tem aula, e quando ele informar que for ao campus fazer essa monitoria em específico, observar se realmente é o dia certo para ele ir, se ele está cumprindo os trabalhos no prazo correto, para não fazer de última hora, certo? Como eu falei, a monitora está lá toda segunda-feira,
Então, o estudante ele pode ir antecipar esse desenho, esse trabalho que ele está fazendo, porque a gente sabe que é uma disciplina que geralmente tem estudantes com bastante dificuldades, então deixar para a última hora não é uma boa estratégia, certo? Então, resumidamente, a gente pede a colaboração dos pais para que dê certo essa frequência à sala de monitoria, sem aquela superlotação, sem ninguém deixar de frequentar, certo? Uma terceira sala foi solicitada, e foi isso que a gente informou que não poderia ser cedida, que é uma sala que fica no bloco de edificações. A monitora, ela fica responsável pela sala onde ela dá monitoria e pela sala de estudo ao lado, onde alguns estudantes ficam porque não cabem na sala atual, onde ocorre a monitoria. Não tem mesas suficientes, porque a sala é programada para uma aula normal, né, e não para uma aula superlotada. Então, os estudantes que vieram atrasados, eles solicitaram a abertura dessa terceira sala no bloco de edificações. E foi essa sala que foi negada, certo? Mas, no geral, a gente orienta isso. Nenhuma sala é negada ao estudante, pelo contrário. A gente oferece, os espaços do campus são todos planejados para comportar a quantidade de estudantes que a gente tem no campus. A gente só oferece vagas no edital, planejando justamente isso, se vai ter essa quantidade de cadeiras, de mesas, tudo isso é planejado. O problema ocorre quando, como eu falei, o estudante desrespeita a ida dele no turno certo, que ele deve ir no turno contrário. Érica, quer complementar minha fala? Posso complementar, Érica, sim, está presente? Lucas? Estou, sim. Boa noite a todos e a todas. Então, eu vou falar um pouco da disciplina, né? As disciplinas de desenho, na verdade, todas elas possuem uma característica muito diferenciada e elas pedem também uma infraestrutura diferenciada. Então, como o Lucas bem colocou, devido a esse perfil da disciplina, por ser uma disciplina mais prática, que trabalha com instrumentos ou uso do computador, a gente procura também fornecer essa infraestrutura para atender a essa demanda que a disciplina pede. Então, inclusive a disciplina, ela tem um tempo de aula mais longo, são 3 horas aulas, né? Seguidas. É um tempo de aula longo, mas que mesmo assim não é suficiente para a realização das atividades. Então, pensando nisso, em promover, né, um melhor uso, né, e atender os alunos no campus, porque a gente entende também que a escola ela deve fornecer, né, essa infraestrutura, pranchetas, são laboratórios de desenho, não são salas de aula normais, comuns, com carteiras, né? Então, inclusive, se algum dia algum pai quiser visitar essas salas, conhecer e tal, a gente convida, porque é interessante entender esse contexto que o curso técnico de edificações ele pede, né, nas disciplinas do eixo técnico. Então, a gente exige, mas a gente também procura fornecer, né, um ensino, o assessoramento, também com auxílio de monitores, e esse tempo a mais. E esse tempo a mais, que muitas vezes o tempo da aula, da disciplina não é suficiente, a gente fornece com o auxílio da monitoria. Então, a monitoria é de responsabilidade de alunos que são selecionados. Então, para ser monitor de desenho, tem uma seleção, né? Tem um edital, tem uma seleção, tem um comprometimento desse aluno que quer ser monitor também, e ele está lá disponível, né, durante a segunda-feira, pela manhã e pela tarde, para auxiliar os filhos de vocês, né, nos conteúdos referentes à disciplina de desenho. Então, como o Lucas bem colocou, a sala da monitoria ela tem 30 lugares. E aí a gente também junta a essa sala da monitoria a sala de estudos, que, se eu não me engano, tem de 8 a 10 pranchetas. Então, no total, comporta-se 40 alunos, que é o número de uma turma.
E de costume, sempre a monitoria ela aconteceu no contraturno, porque o aluno ele tem aula, né, regular de segunda a sexta naquele turno dele. Então, para ele poder utilizar esse tempo da monitoria, sem faltar nenhuma aula, não é a intenção da gente que o aluno falte aula, né, sempre ficou subentendido e entendido também, porque a gente sempre passou em sala de aula, da necessidade de ir no contraturno. O que acontece? A disciplina de desenho, não, ela tem essa demanda para além do horário de aula, no horário da monitoria, e as atividades, elas não são pontuais, não são atividades pontuais, são atividades que elas ocorrem durante um processo de produção. Então, o aluno ele começa em uma semana e ele leva de 3 a 4 semanas para fazer uma atividade, para concluir uma atividade. Por isso que é importante que os filhos de vocês frequentem a monitoria semanalmente e não deixem para frequentar apenas na véspera da entrega dos trabalhos, porque aí o que acontece? Fica aquela ideia de que eu vou de manhã, né, vou tentar chegar o mais cedo possível e só sair na hora que a escola fecha, ou que o transporte chega, né? Então, isso gera uma sobrecarga que não é programada, ela não é pensada para isso, né? A monitora, ela não tem como exceder essa quantidade, esse volume de alunos e de salas para ela poder dar esse suporte. E basta que o aluno frequente a monitoria semanalmente. Então, ele frequenta a monitoria na segunda, né? Ele complementa aquele horário de aula, ele complementa com o horário da monitoria e assim ele consegue desenvolver e finalizar a atividade sem precisar de mais tempo na escola. Mas a gente entende também que existem perfis diferentes na disciplina. Então, tem alunos que conseguem concluir a atividade mais rapidamente e tem alunos que precisam de um tempo maior. Para isso, a escola ela deixa a sala de estudos, né, também preparada com pranchetas. Então, os filhos de vocês eles podem frequentar o horário da sala de aula, o horário da monitoria e essa sala de estudos. Ela tem um número menor, de 8 a 10 pranchetas, ela não tem mais do que isso, mas ela consegue dar um suporte nos outros dias da semana. E aí, caso seja necessário, né, a gente entende também que, por vezes, é preciso que o aluno vá para além desses 2 dias, e aí existe essa terceira sala que também vai dar esse suporte, e ela fica sempre aberta, embora ela tenha um número menor de pranchetas. Então, eu acho que é isso, a ideia é mais informar, pedir para vocês a colaboração também, para nos ajudar a dar a realizar, né, essas atividades durante a aula e a monitoria, sem prejudicar alunos, né? Não é nossa intenção, mas a gente pede a colaboração para que a gente consiga organizar esses horários também. Então, se um aluno frequenta a monitoria no turno correto, ele não vai tomar o lugar de outro aluno, né, que deveria estar ali. Então, eu acho que é isso que a gente pede, enquanto colaboração dos pais e dos próprios alunos, né, que estão aqui também com a gente nessa reunião, e é isso. Agradecer o espaço, Lucas, Davidson. Obrigada. E aí eu também dizer que eu já me coloco Obrigado, à Érica. né? Davidson, pode seguir com a pauta. E assim, dizer que se algum pai, né, ou alguém tiver alguma dúvida e que, né, a respeito da disciplina de mais algum detalhe, eu estou à disposição, tá, para responder. Isso, igualmente também. Certo, pessoal. A gente pode dar continuidade e vocês podem fazer pergunta ao passo que a gente vai falando. Não precisa esperar para o final, não. Podem pôr no chat, pode fazer o comentário durante. Algumas pessoas no grupo estavam respondendo, estavam dizendo que estava com dificuldade de entrar na reunião. É por causa do nosso problema com a internet. A gente está pelo celular do Zé Roberto e quem abriu a reunião fui eu pelo computador, só que no computador travou tudo aqui. Mas eu vou tentar mais uma vez ter acesso pelo computador também, pelo menos para ver se consigo ficar permitindo a entrada das pessoas. Depois desse ponto de pauta trazido pela professora Érica e pelo Lucas, que foi
que foram os casos de indisciplina acontecidos recentemente. Eu passo para Elis, que é a enfermeira do campus, que está representando o setor de enfermagem, para retomar a questão do passaporte vacinal, em caso de ter alguma informação complementar, e também falar sobre o monitoramento de casos de síndromes gripais, de Covid-19 no campus. Boa noite, Elis. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Sim, Aqui em Elis. casa, os vizinhos aqui estão em construção, então está um barulho, eu não sei se vai atrapalhar. Mas eu vou tentar chegar mais perto para vocês ouvirem bem. Boa noite novamente. E eu vim reforçar algumas orientações que a gente precisa realizar lá no campus e precisa da colaboração dos pais e dos alunos. Eu vou começar pelo nosso monitoramento. Não sei se já tem algum pai, mãe aqui que sabe do monitoramento que a gente está fazendo. Para casos suspeitos de Covid, todo estudante que apresenta sintomas gripais, a gente pede para ficar afastado. E antes, nós estávamos sendo comunicados pelo WhatsApp, pelo e-mail, através de Elane, do Davidson. Porém, agora, a comunicação está ocorrendo através de um formulário que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E nesse formulário já tem as questões que a gente precisa, para a gente preencher nossas planilhas, fazer acompanhamento, e se for preciso, a gente ligar. Porque antes a gente recebia informação, procurava contato, depois ia esperar o estudante responder, às vezes não respondia tudo, ou respondia trocado, para poder passar para a planilha. Quando a gente viesse saber de tudo, e a gente precisa agir rápido nessas situações, né? Afastar rápido. Quando a gente viesse saber de tudo e conseguir orientar esse aluno, já tem se passado alguns dias. Ou então, muito tempo, né? Eu já teria retornado para o campus. Então, pais, seu filho apresentou sintomas gripais, preenche o formulário. Não sei se foi o que o Davidson postou aí agora no chat. Foi esse, Davidson? Não, Elis, esse é o da frequência da reunião. Tá. Eu vou pedir para que Bianca poste, coloque no chat dessa reunião. Eu vou mostrar a vocês qual é esse formulário. Vou compartilhar aqui minha tela rapidinho. Certo? O formulário é esse. Nós temos até aqui 37 respostas, porque nós iniciamos com esse formulário agora no início de fevereiro. Antes, estávamos daquela forma que falei. Tem algumas pessoas que responderam e não se enquadram como um caso suspeito. Mesmo assim, a gente deixa, porque serve de monitoramento e a gente vai controlando as respostas através daqui e outras planilhas que a gente tem. Há alguns casos que a gente precisa ligar, há alguns casos que a gente não consegue ligar, não consegue WhatsApp, não consegue e-mail, e fica um pouco complicado. Mas eu peço a vocês que vocês, caso queiram comunicar, seja através desse formulário. Tem ele disponível também na bio do nosso Instagram, do Instagram Setor Saúde. Certo? Então, assim, só para dar uma amostra geral dos nossos casos, não vou mostrar isso daqui. Nós tivemos aí um momento que estávamos com muitos casos de suspeitos da Covid-19. Atualmente, hoje, nós temos apenas um caso sintomático gripal. E eu até fiquei desconfiada disso, né? Bianca e eu ficamos desconfiados, então a gente compartilhou novamente esse formulário, compartilhou também nas redes sociais, para ver se mais alguém preenchia, se era isso mesmo. E até aqui soube mais um novo caso, que é esse caso que a gente tem no momento, que é suspeita, mas não foi confirmado. Certo? Então, é esse nosso quadro até aqui. E o segundo aviso que quero passar para vocês
é sobre a pesquisa que nós estamos fazendo, que é esse outro formulário aqui. Está atrasado para vocês. Pronto, apareceu. Esse outro formulário aqui, que prestem atenção. Esse formulário é de extrema importância. Nós temos até agora 145 respostas. Nós temos mais de 400 alunos no campus e temos só 145 respostas. Todos os estudantes devem responder a esse questionário, mesmo os que não tomaram vacina. Aí eu pergunto se tomou vacina ou não, e peço também para anexar o cartão de vacina, porque aí a gente vai ser um pouco trabalhoso, mas vamos tentar já colocar do lado daquele aluno que tomou a vacina o ok, ou então que dose falta. Então, pais, a Bianca novamente, por favor, vai colocar aí no chat o link desse formulário também, que é do quantitativo de estudantes vacinados. Esse todos têm que responder, todos, tá bom? O primeiro são só para aqueles estudantes que agora estava 37, alguém respondeu agora. Agora são 38 respostas. Esse primeiro, somente para aqueles que têm sintomas gripais, tá bom? Quando eles nos respondem esse e-mail, esse daqui, sintomas gripais, eu envio a notificação para Davidson, que é do setor pedagógico, para Elane também e para Lucas. Então, eles ficam cientes, os professores também tomam ciência. O segundo, que é para todos, é esse daqui. A gente precisa dessas informações. Na verdade, eu vi uma pergunta aí de alguém, eu acho que perguntando o prazo, ou quando iria começar, eu acho. Não é isso, Davidson? Não consegui chegar muito bem. Rápido. É isso, Elis. Oi? É isso, Elis. Alguém tinha perguntado antes, quando o cartão de vacinação passaria a ser cobrado no campus. Isso, já está valendo. Na verdade, já está valendo em que sentido? Porque, na verdade, pela portaria, era até ontem. Mas foi um prazo inviável administrativamente e também para alguns alunos, mas principalmente para a gente. Tanto é que a gente nem conseguiu obter tudo isso ainda. Então, nós vamos prorrogar, ainda vou acertar com os gestores esse prazo para coletar essas informações, certo? Mas, assim, quanto antes responder, melhor. Então, eu peço para os pais que copiem esse link que a Bianca mandou aí, mande para os seus filhos, mande para os seus amigos que têm filhos lá no campus, porque a gente precisa que todos respondam. Caso contrário, vai chegar um momento que a gente vai precisar ir atrás desse aluno e atrás dos pais desse aluno, como o Zé já passou aí para vocês. Mas isso aqui é uma pesquisa que a gente precisa fazer até para ter noção de como é que a gente está e como é que está o andamento lá no campo, certo? Alguma dúvida, pessoal? Podem deixar aí no chat e qualquer coisa nos perguntem. Nós estamos disponíveis no e-mail e também no Instagram. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas por lá para saber qual era a forma que tinha para poder entrar, porque não estava com o cartão em mãos. Se tiver uma foto que possa... Falaram que o som está baixo, agora já concluí, mas se quiser eu explico novamente. Deixa eu aproximar. Aqui a gente está ouvindo bem, Regiane, o som da Elis. Talvez seja o seu alto-falante, não? O seu volume. A gente está ouvindo bem a Elis. Sim, para entrar no campus, como o Zé Alberto já falou antes, precisa do cartão vacinal, certo? E aí tem algumas perguntas, né, Davidson? Colocaram aí agora. A Jaciara perguntou como faz para falar em particular com você, Elis. A Bianca colocou o Instagram do setor. Bianca, por favor, coloca também o do e-mail
e também o número do telefone. Pronto, através desses contatos, você pode falar comigo. Tem mais, Davidson? A Cida levantou a mão, então quer fazer alguma pergunta. E só, pessoal, caso ainda não tenha ficado bem colocado, assim, colocado para não restar dúvida, o estudante vai ter acesso ao campus sem necessariamente apresentar o cartão lá na porta, na entrada. Mas a gente vai cobrar dele dentro do campus para a gente ter a relação e fazer os encaminhamentos possíveis que já foram tratados antes. Agora, outra pessoa, pai de aluno, fornecedor, qualquer outra pessoa que quiser ter acesso ao campus, já vai precisar apresentar lá na portaria. E a apresentação é, tipo, permite ou não a entrada. Não apresentou, não entra. Estudante sem apresentar lá na portaria entra. Só que a gente vai ter essa relação de estudantes que não estão com o cartão e dar os encaminhamentos, que é o envio para o Conselho Tutelar, enfim, as outras instâncias. Isso. Pronto. Ano passado, a gente fez uma campanha de vacinação no campus. Alguns alunos participaram, mas aí, quando tiver novamente, vocês aproveitem. E o cartão de vacina tem que estar em dia, tá bom? Pode falar, Cidinha. Boa noite, Eli. Não, justamente era essa a minha dúvida, se o aluno tem que ingressar na escola com o cartão de vacina, se teria um cadastro, que seria bem mais complicado, né? Mas a Malu já me explicou aqui, viu? Obrigada. Tá bom. Nada. Pronto, pessoal. Esse ponto do passaporte vacinal, do acompanhamento, a Elis colocou muito bem, né? Reiterou também o que o Zé Roberto já tinha colocado. Eu acredito que a gente venceu esse ponto de pauta, mas o chat está aqui, vocês podem continuar fazendo perguntas sobre esse ou outros pontos que já foram falados sempre que quiserem, e a gente passa para o último ponto de pauta, que é o Lucas, nosso coordenador de apoio acadêmico, que vai tratar sobre as questões. Primeiro, Marluce quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade, Marluce, antes de a gente passar para o Lucas. Ah, tá, eu acho que não foi sem querer. Mas então, dando continuidade, a gente passa para o Lucas, que vai tratar sobre questões da assistência estudantil. Boa noite, Lucas, mais uma vez, e pode ficar à vontade. Oi, Davidson, boa noite. Obrigado. Tá me ouvindo bem, né? Só para confirmar aqui. Sim, estamos ouvindo. Gente, algumas pessoas estão dizendo aqui que não está conseguindo ouvir, mas Okay. A gente está ouvindo normalmente. Pessoal, Eles estão ouvindo tudo normalmente. certo. Então, vou dar continuidade, ok? Pessoal, mais uma vez, boa noite. Agradeço a presença de todos. Eu creio que todos já me conhecem. Não sei se tem algum pai que ainda não me conhece. Meu nome é Lucas. Eu sou atual coordenador de apoio acadêmico. E eu vou passar alguns informes sobre os programas que a gente tem previstos para esse mês, para os próximos meses, para que vocês fiquem inteirados, certo? A coordenação de apoio acadêmico, ela é também responsável pela gerência da assistência estudantil no campus Coruripe, e a gente tem alguns programas em execução e alguns já sendo planejados. Vocês já conhecem a distribuição de farda, de óculos. Agora a gente está também com um programa chamado Programa Dignidade Menstrual.
é um projeto elaborado que visa atendimento a estudantes que não têm condições de comprar o material higiênico e absorventes, e o campus vai passar a distribuir esse material em uma determinada quantidade que está sendo planejada pelo setor de enfermagem. Se as meninas quiserem também dar uma palavrinha a respeito, podem falar. A gente já recebeu os lotes de absorventes e coletores e vai organizar a entrega em breve, e a gente vai avisar no Instagram, nos grupos. Lembrando que o público-alvo desse programa são estudantes que já participaram de programas de assistência estudantil, prioritariamente. Meninas que já tenham participado da assistência estudantil. Sobrando algum desse material, então a gente vai passar para as outras estudantes que quiserem também livremente receber no campus, certo? Então, mais para frente, aguardem que a gente vai começar a executar esse programa no campus. Havia adiantado a fala sobre fardas, a gente fez uma atualização recente do nosso estoque, recebemos da empresa que estava atrasada a entrega, e agora a gente já está com o estoque normalizado e já estamos fazendo as entregas do fardamento novo, certo? Então, quem não recebeu, pode procurar lá a Roberta, a Isabela ou o Jonathan na secretaria para receber o fardamento. Com a observação de que estudantes que já estão se formando e ainda têm o fardamento que dá para usar, eu peço que evitem buscar, porque se dá para usar esse, não tem razão do porquê pegar, já que vai se formar já próximo mês, entendeu? Então é bom deixar, apesar de já estar normalizado o estoque, a gente procura sempre racionalizar para não faltar, certo? Então quem já está se formando pode deixar para que os próximos que estão entrando peguem o fardamento, certo? Assim sobra para todo mundo. Em relação ao edital do óculos corretivo, a gente tem um programa que faz a entrega de óculos corretivos para quem tem algum tipo de problema ocular, e esse edital foi lançado hoje, certo? Os prazos de inscrição ocorrem de hoje, 17/2, até o dia 23 de março. Dia 25/3 sai o resultado final da seleção. Observem que o prazo de inscrição ele é bastante longo, porque esse programa é necessário que o estudante ele procure, junto com seus pais, claro, fazer uma consulta oftalmológica e traga a receita e anexe essa receita médica na inscrição, certo? Então, antes de começar a inscrição está aberta a partir de hoje, mas antes de fazer essa inscrição, já antecipo aqui a vocês que quem deseja participar deve antes procurar um atendimento oftalmológico, pegar uma receita do tipo de óculos que precisa, do tipo de problema ocular que tem, antes de fazer essa inscrição, certo? Quantidade de vagas para esse programa são 20 vagas, distribuídas em vários tipos de óculos, certo? Então, por exemplo, para o tipo número 1, eu não vou dizer aqui os detalhes técnicos do óculos, porque a gente não é da área, né? Não vai saber entender esse tipo, mas na hora que for fazer a consulta com o médico, ele vai dizer. Mas já antecipo para explicar melhor essa questão das vagas, que é assim. Por exemplo, vai ter 12 vagas para o tipo 1 do óculos, que é um tipo, vamos dizer, fotossensível, que tem lente negativa, lente positiva, e por aí vai. Então, são 20 vagas distribuídas em vários tipos de óculos, certo? Quem vai dizer o tipo de óculos é o médico. Se o estudante se enquadrar nessa quantidade de vagas que a gente tem, então ele vai receber após a seleção, certo? Lembrando que é uma seleção, porque a gente não tem vagas para todos os estudantes do campus, então o assistente social vai analisar a documentação de quem precisa e vai definir uma lista de prioridades, né, de selecionados. Os 20 primeiros, dentro do número de vagas, eles serão contemplados com esse óculos,
certo? E é uma dúvida frequente, o estudante sempre pergunta, vai poder escolher a armação? Sim, a empresa vem ao campus, traz um mostruário, a gente chama o estudante e ele escolhe o seu óculos, a sua armação. A lente, ela é prescrita pelo médico. Uma observação importante, não é aceito uma consulta feita com optometrista. Não sei se você sabe a diferença. O oftalmo, ele é o médico, o optometrista, ele é o técnico que faz aquele cálculo do tipo de lente que você vai usar. Então, é necessário realmente uma consulta com oftalmologista, certo? O prazo de entrega dos óculos, ele vai ocorrer após 30 dias da seleção. A seleção ocorre dia 25/3, o resultado final. Então, após 30 dias, a previsão de entrega, dependendo também da empresa. Okay? O outro programa que é o mais disputado, que tem mais participação de estudantes do campus, é o programa Auxílio Permanência. Em relação ao Auxílio Permanência, que é aquele repasse de recurso financeiro para estudantes cuidar de vários aspectos da vida dele, né? Pode ajudar a família, pode usar para pagar transporte, para pagar lanche, enfim, que é aquele valor de 130, e a gente pretende fazer uma alteração desse valor, subir um pouco esse valor, e quando sair o edital, no dia 3 de março, vocês saberão. A gente está fazendo ainda esse planejamento com base no orçamento. Então, tem o auxílio permanência, tem um auxílio também conectividade e tem um projeto Alunos Conectados. Esses 3 programas, eles estão previstos para serem lançados em um único edital, um edital unificado, no dia 3/3, certo? Todos os estudantes do campus poderão se inscrever. Quem recebia ano passado vai ter que se inscrever de novo, se quiser continuar recebendo, e serão selecionados em cadastro de reserva. O que significa isso? A gente não diz, nesse tipo de edital, o número de vagas específico, porque a gente ainda não tem a quantidade total de vagas, vai definir conforme esse planejamento orçamentário for sendo consolidado. Então, vai ser selecionado o número de estudantes, esse número de estudantes vai ficar no banco de reserva, e conforme forem surgindo as vagas, de acordo com a disponibilidade de orçamento, os estudantes serão chamados, certo? Então, publicação prevista 3/3, inscrição prevista de 3/3 a 18/3, a análise socioeconômica pela assistência social de 21/3 a 31/3, e o resultado final está previsto para 8/4, certo? É importante também aqui salientar que esse ano a gente vai fazer de tudo para fazer valer a instrução normativa que exige que a gente pague esse benefício aos estudantes somente por conta, certo? Isso está descrito em uma legislação e a gente tem que cumprir. Nos anos anteriores, sempre a gente abre aquela exceção para pagar pelo CPF para os estudantes que não têm conta. A gente sabe da dificuldade que os bancos impuseram nesse período de pandemia, né? Alguns bancos também sofreram com grande superlotação e acabaram fazendo uma limitação do número de atendimentos e abertura de contas. Então, muitos estudantes, nem que quisessem, estavam conseguindo abrir conta. Mas já antecipo que, se quiserem esse ano participar do programa, dos 3 programas, do programa que faz a transferência financeira, né, de recursos, é necessário que abra uma conta. Então, se você, pai, mãe, estudante, que já tem em mente que quer participar desse programa, principalmente do auxílio permanência e do auxílio conectividade, que tem a modalidade de repasse de recurso financeiro, então eu já oriento que antecipadamente procurem abrir uma conta o quanto antes. Não espere a seleção acontecer para depois procurar, certo? Se ainda tiver tendo esses impedimentos de abertura nos bancos, vocês podem abrir contas online, certo? Os bancos que a gente recomenda é o PicPay, o Banco Next, o Banco Inter. Todos esses bancos,
podem ser pagos normalmente se o estudante tiver conta lá. E é importante destacar também que a conta tem que estar totalmente no nome do estudante, certo? Bom, pessoal, esses são os informes que eu tinha para passar. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses programas ou sobre o que a gente já falou essa noite, estou disponível. A gente pode deixar essa parte, não é, Davidson, para responder esses questionamentos. Sim, pessoal, os nossos principais pontos de pautas nós trouxemos, né? E agora a gente segue. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum colega servidor tiver mais algum... A Elis levantou a mão, né, Elis? Pode ficar à vontade. Isso. Só para acrescentar sobre o projeto Dignidade Menstrual, como o Lucas falou, a prioridade são as estudantes assistidas pelo auxílio, e se a gente puder contemplar outras estudantes também, vamos contemplar. Estamos planejando entregar semestralmente, estamos fazendo cálculo, porque nossa ideia inicial era entregar o suficiente para um ano, mas a segunda parcela a gente esperava um número maior, veio um pouco menor, mas vamos fazer os cálculos depois e passar para vocês a informação. Mas, para todas que precisarem lá no campus, na enfermaria tem. Então, pode buscar lá, a gente sempre que pode solicita. Então, lá na enfermaria tem, e em caso de emergência, as meninas podem ir buscar. Na enfermaria, a gente não vai entregar como vamos entregar no projeto, né? Vamos entregar para um mês. Na enfermaria, vamos entregar algumas unidades para aquele dia, para aquele momento que a estudante está lá no campus e esqueceu de levar. Só isso, Davidson. Obrigada. Certo, Elis, a gente que agradece. Pronto, pessoal. Como eu ia falando, né, os principais pontos de pauta já foram tratados. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma crítica, alguma pergunta, algo a fazer, podem ficar à vontade, podem aproveitar o espaço, ligar os seus microfones e falarem, colocar no chat e falar que a gente vai discutir os pontos colocados por vocês. A mesma coisa para os colegas servidores também, né? Se alguém tiver mais alguma colocação a fazer, algo a acrescentar, também a gente aproveita o espaço agora. Nós estamos a 15 minutos do horário previsto para o término, então temos aí um bom tempo. Pessoal, se não surgir nada, o professor José Roberto e a professora Elane podem fazer o encerramento, né? Fazer alguma colocação que tenha a fazer para a gente encerrar por hoje. Elane e Zé podem ficar à vontade. Zé Roberto, fica à vontade. É só desejar uma boa noite a todos, dizer que a gente está sempre à disposição, né? No campus, no grupo dos pais, em todos os meios, né? No Instagram, às vezes fica um pouco difícil, porque é muita demanda e às vezes não dá tempo de ver as mensagens que ficam no Instagram. Mas nos grupos e lá no campus estamos sempre à disposição, tá bom? A qualquer momento. Desejar muita saúde para todos, né? Para todos vocês, para toda a família, e uma boa noite para todos. Bom, muito bem. Eu vou só, né, ratificar as palavras da professora Elane, né? Desejar a vocês que continuem se cuidando, né? Que nós estamos aqui no campus todos os dias à disposição de vocês. A partir do momento que vocês queiram nos procurar, pode procurar, tem o telefone 24 horas no ar aí, né? Pode ligar para mim. Os outros não, os outros vocês, Elane, David, dê um descansozinho para os camaradas, mas para mim, vocês podem ligar a hora que vocês precisarem, mandar mensagem, a gente está aqui à disposição para trabalhar para vocês, para a nossa comunidade acadêmica, né?
e dizer: cuidem-se, está chegando aí o carnaval, vamos evitar aglomeração, vamos ver se a gente acaba com essa danada dessa Covid, para que a vida se aproxime do que a gente considera, né, normal, né? Porque vai ser difícil, mas nós vamos conseguir superar, sim. Então, estamos à disposição. Um abraço a todos e boa noite. Então é isso, pessoal. Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada a toda a equipe. Davidson pode parar a gravação. Rafael depois passa, né, para o YouTube. Isso. Davidson, depois me passa o link, por favor, para colocar lá no YouTube. Obrigada pela participação, pessoal, a toda a equipe. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal. Tchau.